a pergunta que me fez assim, falar realmente, tem alguma, sabe, aquele ponto de interrogação que você chega numa encruzilhada, a pergunta é simples, né? Eu posso falar para quem nos assiste, para você, qualquer coisa. Hoje, para o Carlos ter o conhecimento até hoje, para a gente você ter montado esse estúdio bacana, né? Obrigado. Tudo bem preparado, com muita técnica, enfim, da melhor qualidade, você passou anos adquirindo esse conhecimento, estudando com empenho, com afinco, se dedicando, né? Tem toda uma coisa envolvida por trás. E a mesma coisa eu da minha profissão. Para ter a bagagem que eu tive hoje, eu tive que me dedicar muito. O famoso bunda na cadeira, né? Bem por aí. Então assim... Né? Mas tudo isso você acaba descobrindo depois, porque é um dos pilares da comunicação, né? A gente sabe que os 3 pilares, né? Finanças, sexo e comunicação. Sempre tem outras coisas envolvidas também, mas é um dos 3 pilares, os principais. E lógico que a gente, por ser cristão, tem todo um contexto espiritual, um trabalho, uma questão que você tem que trabalhar, entendimento, né? Tá com o coração aberto, né? Para receber, para poder compreender. Tem várias questões que é abordada, entendeu? E dentro disso que você está falando, eu tenho 2 premissas muito importantes, que eu acho que vem bem a calhar com o que você está dizendo aqui, que é uma das bases do meu casamento. Uhum. E eu acho que a palavra que a minha mulher mais ouve em casa é escuta ativa, que é o que você disse, que quando ela fala assim, eu não sei, você escolhe, ou seja, ela quer agradá-lo, ou seja, ela está abrindo mão do direito de escolha para que você escolha, para que você se sinta bem, mais ou menos uma coisa nesse gênero. E a escuta ativa, ela faz você ter o segundo ponto, que é o que é mais falado aqui em casa, que é o estado de presença, ou o poder de presença, que são pressupostos que a gente vem trazendo de outras áreas também e que a gente percebe que no dia a dia o que a gente vive é um conglomerado de técnicas, né? Uhum. E aquilo, quando bem ajustado e alinhado com a vida espiritual, a nossa vida só melhora e aquilo vai melhorando a vida de todo mundo, né? Uhum. Então, essas 2 coisas que quando eu vejo você falando isso, me vem à memória, o homem precisa aprender a ouvir mais. Aliás, o homem não, acho que o cônjuge, né, o casal precisa aprender a ouvir mais. Sim. E essa coisa da interpretação. Então, Carlos, é aquela questão, né? A pergunta que me fez assim, falar realmente, tem alguma, sabe, aquele ponto de interrogação que você chega numa encruzilhada, a pergunta é simples, né? Eu posso falar para quem nos assiste, para você, qualquer coisa. Hoje, para o Carlos ter o conhecimento até hoje, para a gente você ter montado esse estúdio bacana, né? Obrigado. Tudo bem preparado, com muita técnica, enfim, da melhor qualidade, você passou anos adquirindo esse conhecimento, estudando com empenho, com afinco, se dedicando, né? Tem toda uma coisa envolvida por trás. E a mesma coisa eu da minha profissão. Para ter a bagagem que eu tive hoje, eu tive que me dedicar muito. O famoso bunda na cadeira, né? Bem por aí. Então, assim, né? É esforço, dedicação. E aí, meu pastor me perguntou, né? Quando a gente se conheceu, uma das empresas que eu advogava, resolveu fazer uma doação para um projeto, e aí foi lá que a gente se encontrou. Por acaso, a empresa, um abrigo que a igreja toma conta, são crianças vítimas de abuso, né? O judiciário tira da família, né? Do risco, né? Inclusive, eu achei aquele projeto lindíssimo, cara. Muito bacana. E aquele o projeto Simão sim, também, sim. Né? Tirar as pessoas dependentes químicos. Isso. Cara, meu Deus, meu coração, de verdade, meu coração pulsa quando eu vejo essas coisas, porque são pessoas, né? Esquecidas, cara, pessoas que não têm voz. E quando você vê gente envolvida com isso, trabalhando em prol dessas pessoas, cara... Cuidar de viúva, de órfãos, essas coisas... cuidar de gente dá trabalho, entendeu? Então, assim, não é fácil. Então, assim, tem que tirar o chapéu. Então, foi lá que eu conheci ele. E aí, na entrega lá do cheque, ele, tudo bem e tal, conversamos. Aí a gente acabou se conhecendo, ficamos amigos. E aí, a pergunta-chave né? Você, para adquirir todo esse conhecimento, você teve um longo tempo. E para o casamento?
uma pergunta que eu deixo aí pro pessoal aí que tá nos assistindo. Quantos livros você leu? Quanto tempo de dedicação de estudo você fez em prol do casamento, para entender o casamento, para entender a mulher, para entender a educação de filhos? As pessoas não dedicaram tempo. E as pessoas simplesmente se casam, se gostam e acham que vai dar certo. E acha que vai dar certo. E assim, só que o Carlos vem de uma família, de uma formação. O Carlos pode ser sanguíneo, fleumático, aquelas questões de comportamental da pessoa. Sim, que elas são inerentes da e pessoa. reais, está lá, não tem como anular como isso. Você né? lida com alguém que é sanguíneo, como você lida com alguém que é fleumático, né? Por exemplo, qual que é as linguagens do amor também, que entra aquele livro muito famoso, que é assim, Sim, linguagem do amor, você entendeu que é outro importante. Às vezes o cara vai lá, trabalha, né? Põe dinheiro em casa. Mas a metáfora que eu mais gosto daquele livro, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre ele, mas a metáfora que eu mais gosto é do tanque do amor, não é? Tem. Que às vezes tá vazio e o cara pensa que tem crédito, que tá cheio. É questão de... Aí é onde volto no ponto, que é o entendimento, conhecimento, se preparar. O cara dá o cartão pra mulher, vai lá, mulher, vai no shopping, manda bala lá. Mulher vai lá, compra um monte de coisa no shopping, volta pra casa, tá descontente. Mas a linguagem de amor dela é ato de serviço. É outra coisa. Ela queria que o cara chegasse em casa. Quando eu conheci minha mulher, o primeiro ato que eu tive, eu já tinha lido aquele livro umas 2 vezes. Você já tinha uma bagagem. Não, eu queria acertar, né, cara? Porque eu já vinha de uma situação... Essa é a chave que você falou, querer acertar. Eu queria acertar, porque tem gente que não quer mudar também. Aquele negócio. Aí eu olhei pra cara da bonita, né, me engracei com ela, falei, até o momento tá tudo certo, né? Aí eu peguei e dei o livro pra ela ler. Isso foi o quê? Acho que primeiros 15 dias, eu acho, de relacionamento. A gente demorou, nós nos casamos com 4 meses. Nos conhecemos, noivamos, tiramos férias, casamos e fomos para a Europa. Ficamos 5 anos lá. Então, praticamente, nós nos conhecemos dentro do casamento, porque não teve namoro. E aí? Tem que investir nisso. Não que não seja certo você, né? O ideal seria você ter esse conhecimento antes, os dois, querer, mas quem que pensa, né? Ninguém pensa em casar. Na hora que vê, muita gente se preparam, obviamente, tem as exceções, mas a grande maioria acaba conhecendo, gostando de alguém e aí acaba tomando a decisão. Nessa parte de se preparar, não acaba ficando no secundário. Mas eu sou exemplo, claro, que, por exemplo, busquei. E ainda continuo melhorando, continuo errando, continuo buscando acertar, só que eu sei o caminho. Eu vi a mudança, eu sei como que é a mudança. Tá na direção, né? Tá na direção. Isso é importante. Então a gente fala aquelas coisas, aí vem alguém de fora, né? Porque é muito difícil você ouvir do seu cônjuge, né? A pessoa falar, assim, você fala, ouvir uma crítica, alguma coisa. Mas parece que o cara já não ouve mais você. É que não é que às vezes a hora que ela entender que aquilo é importante para você, a coisa muda. Por quê? A gente normalmente tá voltado ao eu, né? Poxa, eu quero ser amado, eu quero ser, né? Sempre a gente pensa mais na gente, é natural da pessoa, né? Não é por maldade, né? Mas é uma coisa natural. Só que quando você passa a entender o que é importante pro outro e faz, a pessoa entende. Fala, pô, ele tá fazendo algo por mim, eu vou fazer por ele. É uma troca. É a lei da reciprocidade. Você, como marido, também exercer a liderança, né? Muita gente fala da questão O cara que troca lâmpada, o cara que troca o botijão de gás. É que você pensa numa empresa ou numa parceria, por exemplo. Você tem que olhar mais o casamento dessa forma. Você tá ali numa parceria. É uma organização, cara. Que o negócio tem várias... Tem hierarquias, as pessoas... Partes, né? Entra naquela questão de muito, né? Um campo bem de conflito ali, as pessoas muito questão de submissão, mas... A gente vê mais com uma... Calma, vamos chegar lá. Vai chegar lá. Vai chegar lá.